Bom dia, oitavo ano. Sou o professor Edjoel. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai começar a falar então um pouquinho sobre o sistema nervoso, né? E a interação aí que ele faz principalmente com o sistema endócrino. Aí a gente vai começar a ver um pouquinho isso aí, tá, ok? Lembrando que essa aula aqui, né, ela é uma aula bem para apoiar mesmo, tá? Por isso que ela é feita de uma forma um pouquinho mais geral, mais genérica, porque a gente está dando aula para o estado inteiro. Então, cada escola tem a sua realidade, cada professor tem a sua realidade, e a gente tenta tornar o assunto mais simples possível, tá? E aí o professor, na medida aí de cada turma, de cada situação, ele vai aprofundar para você. Tudo bem? Para interagir com a gente aqui, a gente tem o professor Magno, então. Olá, galera, tudo bem? Espero que todos aí participem bem do chat, que a gente possa fazer uma interação legal aí com os conhecimentos. Essa aula é muito importante porque ela serve de base, né, professor? Ela desenvolve algumas coisas que são muito importantes e, para isso, a gente recomenda que você use de uma maneira inteligente, né, o chat e tal, para fazer as interações. Tá legal? Isso aí. Pessoal, então assim, para nossos colegas professores, né, a gente vai falar qual é a habilidade que será trabalhada nesta aula, tá ok? Lógico que para vocês também é importante, mas para os professores aí se situarem, né? Então é a habilidade 08B, tá bom? Do oitavo ano. Identificar e explicar as interações que ocorrem entre o sistema nervoso e o endócrino, bem como a manifestação no desenvolvimento do organismo humano, nos aspectos comportamentais, morfológicos e fisiológicos. Muito bem, gente. Qual que é, então, o objetivo desta aula? Tá? Na verdade, eu coloquei aí para vocês dois objetivos, tá? Então, está aí no slide 4. Entender a interação entre o sistema endócrino e nervoso, tá? Estudar as possíveis alterações, inclusive comportamentais, advindas dessa interação. Tá bom? Gente, por que a gente vai trabalhar esse tema? Né? Vocês estão chegando numa idade aí que a gente fala que é adolescência, né? E você começa a sair da infância e ir para a fase adulta. E isso implica em algumas mudanças. E a gente vai começar a trabalhar isso hoje. Tá bom? Bom, o que a gente pretende fazer aqui nesta aula? Então, no slide 5 aí, ó. Tarefa, interação e atividades. Tudo bem? Muito bem. Como que você pode acompanhar essa aula? Tá? Você pode acompanhar essa aula com o seu caderno, fazendo anotação, né? Anotação aí das nossas resoluções, das nossas discussões, etc. e tal. E também sempre identificar, né, gente, a aula, colocar data, colocar título, tá? Para você acompanhar até a sua evolução, ver se você precisa retomar alguma coisa, se não precisa, tá bom? Para começar, então, né, vocês já devem ter ouvido, às vezes, falar assim, né? Vocês devem estar aí, vocês estão no oitavo ano, certo? Então, estão aí com 13, 14 anos, talvez alguns 12, talvez alguns 15, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vocês devem já ouvir falar que a fase da adolescência, porque os hormônios e porque não sei o que lá, né? Todo mundo fala um monte de coisa. Mas será que é isso mesmo? Né? Eu já passei por isso, tá, gente? Olha, faz tempo, hein? Mas teve um dia que eu passei por isso também. O professor Magno também, depois ele vai falar pra gente que teve um dia que ele também passou por isso, viu? E agora vocês vão passar por isso. E aí a gente quer saber de vocês. A primeira perguntinha que eu quero fazer para você é essa, ó. Será que o nosso comportamento é influenciado pelos hormônios? Tá, vou dar aí 3 minutinhos para vocês pensarem, para vocês responder se sim, se não. Se você quiser colocar mais alguma coisa, pode colocar, tá bom? 3 minutinhos, por favor.
Acho que é uma boa. Claro que sim, vamos aprender como agora. Ah, legal. Muito bem. E aí? E sim, é realmente uma grande maioria, professor. Ó, a Giovanides, sim, tem 80% de certeza. Legal, esse 80% legal. Bom, estatístico, né? Nunca, Sim, nunca é bom, né? mas tem muitos que... Nunca é bom professor. ter 100% de certeza. Nunca é bom ter 100% de certeza. Né? É sempre bom deixar uma... O Wendel escreveu provavelmente também, viu, editor? Muito bom. Provavelmente. Mas, por incrível que pareça, e vale a nossa aula aí, é legal porque sim, sei lá, tem os não também, não sei. O não sei foi o Bernardo. Bernardo, você não sabe mesmo? Rapaz, na aula com o Joel, então, tá bom? Não, a gente vai descobrir junto. E talvez que é o Enzo. Acho que tá bom, né, professor? Sim, dá para a gente começar a conversar. Pois bem, então, gente, a gente viu aí pela interação que muitos já pelo menos desconfiam, né? Que o hormônio pode sim influenciar no nosso comportamento. Alguns têm certeza quase que absoluta, outros nem tanto. Mas tudo bem, vamos lá. Eu tenho uma figurinha aí para vocês darem uma olhada, está no slide 8. Eu vou pedir para pôr um pouquinho e eu vou comentar ela daqui a pouquinho. Essa figurinha está mostrando o nosso sistema endócrino. Desculpa, gente. Não está mostrando todo o sistema endócrino, tá bom? Está mostrando aí algumas glândulas principais e a gente não vai falar nem de todas essas hoje. A gente vai falar de algumas, tá? Então pode voltar para mim, por gentileza. Esse desenho aí, ele então pretende mostrar para vocês algumas glândulas endócrinas. Primeira coisa, eu tenho que entender o que é uma glândula, tá bom? A glândula, ela vai ser um conjunto de tecidos que vai liberar algumas substâncias químicas, tá? E quando eu falo que uma glândula ela é endócrina, é porque ela libera coisas dentro do corpo, no organismo, para regular o organismo. Tá? Porque eu vou ter também glândulas que jogam para fora. Por exemplo, a minha glândula aqui libera suor, sudorípara. Ela vai liberar suor para fora do corpo. Tá? Então, quando ela é endócrina, endo quer dizer dentro, exo quer dizer fora. Então, exócrina joga para fora, endócrina para dentro. Tudo bem? Deu para entender o que é glândula? Então, quando eu falo do sistema endócrino, normalmente eu estou falando desse conjunto de glândulas que vão jogar substâncias para dentro do meu corpo. Ora, e que substâncias são essas? São substâncias que vão fazer o meu corpo funcionar. A gente fala que vão trabalhar com o metabolismo do corpo, com a fisiologia do corpo. Nossa, quanto palavrão. Então, metabolismo, gente, é um processo, é um conjunto de reações químicas que acontecem dentro de um ser vivo, tá? A gente pode colocar dessa forma, lembrando que é uma aula para o 8º ano, a gente dá uma simplificada nos termos, tá bom? Mas para a gente começar a entender, o metabolismo seria como se fossem as reações químicas que ocorrem no corpo, tá? Fisiologia, quando eu falo de fisiologia, eu estou falando como o corpo funciona. Anatomia é como ele se parece, fisiologia é como ele funciona, tá bom? Então são palavrinhas que a gente precisa começar a aprender, não precisa decorar, mas precisa começar a aprender, porque vão aparecer cada vez mais na nossa vida, tá? Então eu tenho a glândula endócrina, e o que essas glândulas fazem? Bom, se a gente voltar aí o desenho um pouquinho, do slide 8, só um pouquinho, eu quero que você ache aí a glândula pituitária, que ela também é conhecida como hipófise, tá bom? Se não der para ver, ela tá lá em cima, lá perto da testa, lá, tá? Então, esta glândula, pode voltar para mim, por gentileza. Aqui, ó, esta glândula, ela vai estar mais ou menos na região do nariz, tá? Não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ela vai estar mais ou menos na região do nariz. E esta glândula, ela vai ser responsável, gente, pelo controle das outras glândulas, basicamente. O pessoal fala até que ela é uma glândula mestra, tá? Então, a partir dela, se a minha pituitária está mais ou menos, né?
se a minha pituitária está mais ou menos, eu posso ter um monte de coisa desregulada no meu corpo. Tá bom? Então a gente fala assim, ela é uma glândula mestra. Ela é uma glândula que vai organizar as outras glândulas. Tudo bem? Aí depois, aqui ainda, eu vou ter também a pineal. Lembra até pinel, né? Pineal. Tá bom? Ela está aqui em cima. Tá? A glândula pineal, ela vai ser responsável, gente, olha só que interessante, entre outras coisas, por produzir a melatonina. O que a melatonina faz? Vocês têm ideia? Entre outras coisas, gente, ela regula o ritmo do seu sono. Na sua adolescência, isso aqui está ainda desenvolvendo. Tudo na gente está desenvolvendo o tempo todo. Mas na adolescência, isso está desenvolvendo. Então, às vezes está bem reguladinho, às vezes não está. Por isso que às vezes é tão difícil, né? Um adolescente dormir cedo, acordar cedo, né? Tá, gente? Em parte é porque às vezes não se esforça muito, às vezes a gente não se esforça mesmo. Mas também há informações químicas envolvidas, tá? A gente já pode arrumar uma desculpinha aí, ó. Não, é porque a minha pineal lá, ó, tá mais ou menos, tá? Então, eu já tô dando uma desculpinha para vocês aí. Quando o papai reclamar que está indo dormir tarde, fala, é porque minha pineal, sabe como é que é, né? Então, tá bom? Ela vai falar assim, está ficando pinel. Essa cola. Né? Então, olha só, a glândula pineal, ela vai ser importante aí nesse sentido, tá bom? Do ritmo do sono e vigília, tá? Agora, é claro, gente, o sono, ele é restaurador, ele é importante, a gente precisa dormir, tá bom? Precisa. Tá? Tudo que é demais faz mal, né? A gente já discutiu isso, até água demais te mata afogado. Mas tem que ter um equilíbrio, tá bom? Tudo na vida a gente tem que ter equilíbrio. Aí a gente tem outra glândula aqui, ó, que ela fica aqui, que o pessoal chama de tireoide. Tá? Tireoide aqui, ó, essa coisinha vermelha. Gente, esse desenho eu peguei da internet, tá bom? Que foi gentilmente cedido, tá? Pois bem, a tireoide, ela vai liberar hormônios, né? Eu não vou falar, assim, detalhes dos hormônios agora, até porque, gente, vocês vão ver que dá para ter uma semana de aula só sobre cada hormônio. Então, é uma coisa que a gente vai ser bem básico. Mas muitas vezes, né, a mamãe vai lá no médico, o papai vai lá no médico, a vovó, a titia, a madrinha, e fala assim, o médico falou que eu tô com tireoide. Não, gente, tireoide é uma glândula. Todo mundo tem. Você tem, todo mundo tem tireoide. Algumas pessoas podem ter problema na tireoide, tá? E aí, o que a tireoide faz, professor? Bom, ela libera hormônios que vão regular o gasto de energia do seu corpo, vão regular o metabolismo do seu corpo. Como que o corpo funciona direitinho, tá? E aí, tem pessoas que engordam com muita facilidade, por exemplo, e pode estar ligado a um problema da tireoide, não é porque a pessoa é gulosa. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes o pessoal faz aquelas brincadeirinhas ruins, né? Que deixa as pessoas tristes, fazem bullying e tal, porque a pessoa é gordinha, não sei o que lá, e não sabe que ela pode ter um problema de tireoide, por exemplo. Né? Ou ao contrário também acontece, existem problemas de tireoide, né? Que é o hipertiroidismo, que vai ser o oposto. A pessoa normalmente ela vai gastar muita energia, com muita rapidez, vai estar sempre magrinha, né? Aí o pessoal, nossa, mas come, não engorda. Não quer dizer que quem come não engorda tem hipertiroidismo, não quer dizer que todo mundo que engordou fácil tem, perdão, tem aí hipotiroidismo. Mas vocês têm que saber que existe essa possibilidade, tá bom? Existe essa possibilidade. Então pode ser um problema aqui, ó, da glândula. Nossa, isso está afetando o meu comportamento? E aí, gente? Eu estou falando aqui, ó, eu estou dando só o caminho, mas a resposta tem que construir aí, ó, no seu cérebro, tá bom? Aí, ó, a gente tem esse carinha aqui que é o timo. Gente, o timo, ele é responsável, sabe pelo quê? Ele é um dos caras responsáveis pela defesa do seu corpo. Glóbulos brancos, tá bom? Defesa do seu corpo. Timo, olha a importância dele. A gente está falando aí de pandemia, a gente está falando aí de sistema imunológico, o timo, tá? Eu e o professor Magno estamos trabalhando de casa hoje, porque eu tô doente, preciso ficar em casa, tá? Não posso transmitir doença para ninguém, pôr o risco outras pessoas, porque meu sistema imunológico, por algum motivo, não se defendeu. Então, eu tô aqui, tá? Mas tô bem, graças a Deus. Mas
Quem é responsável pela minha defesa? Um dos responsáveis é esse carinha aí, o timo. Tudo bem? Tem uma outra glândula, gente, que é a última que eu vou falar hoje, que a gente chama de pâncreas. O pâncreas, ele libera basicamente 2 hormônios, a insulina e o glucagon. Você já ouviu falar em insulina, né? A gente fala assim, a pessoa que é diabética tem que tomar insulina. E quem não é diabética? Não precisa, porque produz. O próprio corpo produz a insulina. E a insulina faz o quê? Tira açúcar do sangue. E a gente tem um outro, que é o glucagon, que coloca açúcar no sangue. Então, basicamente, aí a gente falou um pouquinho de quem é o sistema endócrino. As glândulas são os lugares onde esses hormônios serão secretados. Tá? A tireoide, ela tem uma vantagem em relação às outras, que ela não só secreta, ela consegue armazenar hormônios. As outras só secretam, produzem e expelem. Tá bom? O professor Magno parece que está louco para falar. Quer falar, Magno? Ou tá tranquilo? Não, tranquilo. Estou pensando tá bom. como essas coisas todas que você falou das glândulas e tal, elas estão interligadas pelo nosso sistema nervoso, né? O cérebro consegue fazer um rastreamento disso e vem toda a complexidade de sintomas, de percepções e tudo mais. Isso é ciência, né, professor? Isso é ciência de alta qualidade. Sim. Isso aí. Pessoal, então voltando aqui para mim, nós temos aí no slide 9 uma interação. E eu quero que vocês coloquem lá, então, na interação agora, tá bom? 2 minutinhos, acho que pode ser 3 minutinhos, tá? Eu quero que vocês falem para mim o seguinte: o que são glândulas? 3 minutinhos. Em cima de toda essa explicação que eu dei, o que são glândulas? Pode ser uma resposta bem completinha, hein? Pode falar o que ela é glândula, o que ela secreta, qual é a importância disso, tá bom? Eu deixei a pergunta simples aí. Quem quer responder de forma simples, responda. Quem quiser ser mais complexo, por favor.
Olha, nós tivemos aqui várias participações de vários alunos e de professores também, viu, Edjóia? Que bom. A participação, olha só. Glândula é um órgão constituído de tecido epitelial. Tiago, muito boa, Tiago. O Isaac escreveu conjunto de tecido, o Guilherme escreveu... glândulas são órgãos que liberam substâncias líquidas. Tá, professor? Mas tem muita gente aqui, não dá para ler todos, mas eu vou ler uma pergunta que foi muito comum, que é o conjunto de tecidos. O Jonathan, a Andréia, a Gabriela, Ana Carolina também escreveu, tá legal? Ó. Muito bom. Glândula é um órgão, escreveu o Gabriel Felipe. E o Edgar, só para finalizar, glândula, são conjuntos provavelmente ele não colocou, que libera hormônios. É isso aí, o Edgar. Edgar, muito bem. Quase meu xará, né? Gente, então assim, ó, perfeito, tá? É um conjunto de tecidos. Esse conjunto de tecidos vai produzir alguns elementos químicos, algumas substâncias químicas, e quando ele joga isso dentro da corrente sanguínea, dentro do corpo, a gente fala que é uma glândula endócrina, tá bom? Se ele jogar para fora do corpo, como eu já falei da glândula sudorípara como exemplo, aí a gente fala que é uma glândula exógena, tudo bem? Então, exo fora, endo dentro. Aqui a gente só está falando das endócrinas. Então, a gente tem aí esses dois tipos de glândula, mas eles não agem sozinhos, e eu vi que alguns já comentaram aí, né? É um sistema, e como sistema, ele vai trabalhar com outro sistema. Então, eu vou pedir a gentileza de colocar o slide 10 aí só um pouquinho para mim, por favor. Isso aí está representando, gente, de uma forma bem simplória, muito simplória mesmo, o nosso sistema nervoso, tá bom? Então, o nosso sistema nervoso, ele vai ter basicamente, deixa eu pegar meus apetrechos aqui. Ele vai ter o sistema nervoso central, tá bom? Quem é o sistema nervoso central? O sistema nervoso central está aqui, ó, tá? Basicamente, cérebro e coluna, tá bom? Basicamente, cérebro e coluna. Então, né, vou pegar um amiguinho que eu tenho aqui, tá? Esse aqui é meu amiguinho. Oi, galera. Então, ó, o meu amiguinho é o seguinte, ele tem um crânio, tá? Isso aqui não é um aluno chato que eu tinha, tá bom? É só um esqueminha feito de plástico, tá bom? Não precisa ficar nervoso. Tá que eu tô na minha casa, mas eu não guardo caveira em casa. Bom, só de plástico. Aí, ó, então aqui eu tenho um crânio. Por que eu tenho esse crânio? Isso aqui é uma caixa protetora para o cérebro. Gente, o cérebro é a nossa central, é a nossa CPU, tá? Tudo que o nosso corpo vai fazer está regulado aqui, ó. Inclusive, vocês viram que a pineal e a pituitária estão aqui, tá? Porque olha a importância, a glândula mestra aqui também, tá? Todo o resto vai vir daqui, tudo bem? Então, o que acontece? O sistema nervoso central, ele basicamente vai ser cérebro e vai ser coluna, tá bom? O pessoal chama de espinha, né? Então, vai ter aqui dentro uma medula espinhal, que é diferente daquela medula que faz sangue, né? Que vai estar cheia de neurônios aqui para passar informação. Bom, por que esse sistema chama sistema nervoso central? Porque ele está no centro do corpo, tá bom? Ao redor dele, eu vou ter o sistema periférico, sistema nervoso periférico. Por quê? Olha, eu estou hoje num bairro periférico da cidade de São Paulo, tá? Um lugar chamado Itaim Paulista, é bem longe do centro de São Paulo. Então, mas não é periférico porque é pobre, só é periférico porque é longe do centro. Tem gente que acha que quando fala periferia está falando de pobre. Não, periférico quer dizer longe do centro, tá? Então, o sistema nervoso central está no centro do corpo. O periférico está longe do centro. Então, a minha ponta do dedo aqui vai ter neurônio, eu passo aqui na parede, eu sinto se está áspero, porque o neurônio daqui vai levar essa informação, aqui da periferia, vai levar essa informação para o sistema nervoso central, tá bom?
E eu tenho o sistema nervoso autônomo, que é o que faz o meu coração ficar batendo, faz a minha circulação sanguínea, juntamente com os hormônios, a funcionar direitinho. Gente, sistema endócrino funciona com o sistema nervoso, tá bom? Enquanto o sistema nervoso usa impulsos elétricos rápidos, velocidade da luz, etc., o sistema endócrino vai estar usando os transmissores químicos, que demoram mais um pouquinho. Então tem um problema aí de velocidade entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Normalmente as respostas nervosas são rápidas e as respostas hormonais normalmente são mais demoradas, né? E aí na adolescência esse negócio começa a aflorar na gente, tá? Por isso que às vezes a gente tem alguns descontroles de humor, etc. É normal, né? Não é comum ser mal criado, tá? É diferente. Não é porque eu tô nervoso que eu tenho que ser mal criado, que eu tenho que ser mal educado, né? Mas é normal às vezes se sentir um pouquinho mais irritado, demorar mais para dormir, ou ao contrário, ficar com um sono descompensado, dormir demais, tá bom? É lógico que dentro de um limite. Se a coisa começa a ficar muito ruim, eu preciso procurar um médico. Gente, olha só. Então eu tenho o neurônio, isso aqui é uma célula, né? Aqui dentro vai ter núcleo, citoplasma, etc. Tá bom? E aqui, ó, se você prestar atenção, eles não se encostam. A diferença aqui entre um neurônio e outro, aqui, o que vai passar aqui? O que vai passar aqui? Aqui vai passar neurotransmissores, que são os hormônios, e aqui vai passar impulso elétrico, tá bom? Então, ó, sistema nervoso, né, trabalhando com o sistema endócrino. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bacaninha para você, tá ok? Imagina que você tá de boa, tá? Você tá ali tranquilão, você tá na sua tal. Você toma um susto, cara, você toma um susto daquele. Sabe o que vai acontecer? Em cima do seu rim vai ter uma glândula chamada suprarrenal. Supra quer dizer em cima. E ela vai liberar adrenalina e noradrenalina. A adrenalina, sabe o que ela vai fazer? Ela vai fazer seu coração disparar, vai fazer a sua corrente sanguínea, ó, sua pressão sanguínea aumentar. Sabe por quê? Quando eu tomo um susto, o meu corpo entende duas coisas. Eu vou precisar ou lutar ou correr. Então, para eu lutar ou eu para correr, o meu sistema esquelético, o meu sistema muscular, eles vão ter que estar tudo suprido de bastante oxigênio e de bastante comida. Quem dá oxigênio e comida para as células do meu sistema esquelético, do meu sistema muscular? Sistema circulatório. Então eu tenho que aumentar a pressão sanguínea, tenho que aumentar os batimentos cardíacos para encher, tá? Para encher as células de nutrientes e oxigênio para ficar pronto para correr ou para lutar. Então por isso que quando eu estou sob muita adrenalina, eu começo a tremer, né? Começo a suar, a gente fala que está com nervo à flor da pele. Mas isso tem um porquê. Então um neurotransmissor chamado adrenalina, ele vai passar essa informação e aí o bicho vai pegar, tá bom? Perdão mais uma vez. Gente, em cima disso que eu acabei de falar, eu quero saber de vocês agora, tá bom? Quero saber de vocês aqui. Aí no slide 11, ó, tem uma interação comigo, com o professor Magno. Na verdade, depois o Magno vai interagir comigo, tá bom? O que são neurotransmissores? A partir do que eu acabei de explicar para vocês aqui, quiser fazer qual é a correlação sistema endócrino, sistema nervoso, aí fica à vontade o entendimento que cada um teve. Mas a pergunta é essa, o que são neurotransmissores? Ok? Daí 3 minutinhos, por favor.
Muito bem. Isso aí. Neurotransmissores são substâncias feitas pelo neurônio. Quem que falou? Christopher. Christopher. Muito bem. Não é, tá certo. Mas já estamos no ar, vai lá. Olha só. Estava falando aqui com o professor, ó. Ingrid escreveu: neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelo neurônio. O Gustavo escreveu: neurônios são substâncias químicas produzidas através dos órgãos. Química, professor, apareceu com bastante evidência aqui no chat. O Giovanni também, o Iago, do Carlos, escreveu: neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios. A Ana Carolina escreveu: eu acho que neurotransmissores são químicas produzidas pelos neurônios. Eu acho que eles pegaram justamente a sua explanação, falando sobre as substâncias e né? Mas muita gente escreveu substância química, isso a Miss Portela, Tiago, Diogo, Gabriela Vasco, Fernando, Maria Eduarda, uma galera aqui, professor. Perfeito, gente, ó, é assim. Então, existem neurotransmissores que são produzidos diretamente pelo neurônio, tá? Existem, e aí são neurônios também específicos, né? E que vão produzir neurotransmissores específicos, e alguns vão vir de outras glândulas e vão trabalhar como neurotransmissores. Tá, mas perfeito. E sim, são substâncias químicas, nosso corpo é química, tudo que está no universo é química. Tá? A gente tem que tomar cuidado, não falar, isso não presta porque é química, isso presta porque não é química. Gente, se tem átomo, é química, né? E tudo no universo tem átomo, né? Tudo bem, aí o pessoal já deve ter, ó, sempre tem aqueles casos que perguntam da matéria escura, tudo bem, não estou falando dela, tá? Mas, no mais, o que tem no universo é átomo, tá bom? Pois bem. Agora eu tenho um desafio para vocês, tá? Que está aí, ó, no slide 12. Esse desafio você vai fazer no seu caderninho. Se o seu professor quiser aproveitar, ele vai pedir para você. Se não, não. Isso aí é uma opção, porque o professor é que sabe como que está a turma dele, não somos nós. Então a gente faz sugestões, tá? Então o desafio aqui é esse, ó. Faça um esquema em seu caderno explicando como que a adrenalina, lembra que eu falei da adrenalina? Que você toma um susto, vai fazer ou você fugir, ou você lutar, etc. e tal. Como que isso vai alterar o seu comportamento? Gente, lembrando que um esquema, ó, vou dar um exemplo aqui, eu vou pedir a gentileza de mostrar aqui, ó, aqui, ó. Isso aqui, gente, é um esquema, tá? A pessoa fala, o que é um esquema? É fazer um desenho explicativo. Isso é um esquema. Você pode fazer, você, não sei desenhar. O importante é você fazer de uma forma que você consiga entender o que você fez e que se depois daqui 1 mês, 2 meses, você for fazer, nossa, eu lembro da explicação do professor porque eu fiz esse esqueminha aqui. Então, o esqueminha é para você entender, tá bom? Então, fica aí a dica, fica como desafio você fazer um esquema no seu caderno explicando como a adrenalina pode afetar o seu comportamento. Bom, no slide 13, acho, tá aí, o que aprendemos hoje? Tá? No slide 13 tá aí, ó. A interação entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. Reconhecemos um pouquinho, né, da influência dos hormônios no comportamento. Queridos, o que eu tinha para hoje era isso. Foi um prazer imenso reencontrá-los, né? Foi um prazer recebê-los na minha casa hoje. Espero em breve estar de novo lá no estúdio, tá bom? Muito obrigado. E deixo aqui o meu tchau, meu abraço para todos vocês, inclusive meus colegas. Cuidem-se, não saiam sem precisar para não ficar dodói igual eu. Passo para o Magno. Tchau. Eu quero deixar um abraço aí para a galera, os meus amigos aí, eletromagnéticos, químicos e orgânicos. Que os seus neurônios estejam aí ativados para a nossa próxima aula, tá bom? A gente fica aqui aguardando. Um abraço para todos aí. A escola pode estar distante, mas as aulas não.
Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.